Bem, pessoal, vim falar hoje a respeito dos reflexos que os árabes e os muçulmanos podem causar no continente europeu. Para a gente poder entender todo esse processo, a gente tem que voltar lá na história, no período da colonização, entender que países europeus foram responsáveis por colonizar várias partes do mundo. Isso, numa linha histórica, traz certas causas, consequências, toda essa influência europeia que pode acontecer em várias partes do mundo. E, bem, a gente tem que iniciar distinguindo toda a questão do que se define como árabe e muçulmano. Para iniciarmos, vamos definir árabes. A definição de árabe é a questão de o povo, um grupo social que vive entre o Oriente Médio e parte da África. Muçulmanos são todas aquelas pessoas que seguem a linha religiosa que tem como base o Alcorão e tem como Deus Alá. E nisso, entendendo esse conceito desses dois povos, dessa distinção que muita gente se confunde, por sinal, temos que entender que, por exemplo, os países localizados nessa área, principalmente no norte da África, a França colonizou a maioria dos países, cerca de 20 países na África setentrional. E nisso é importante a gente ter em conta que os países colonizadores sempre vão ser como um país espelho, país reflexo para todas as suas colônias. Então, o que é que acontece? Se a França colonizou 20 países no norte da África, quantas pessoas não tinham a França como seu país espelho, país que almeja ser toda aquela sua colônia, país que queira ir, inclusive. Então, tendo isso em mente também, a gente tem aí a parte dos muçulmanos, dos árabes e a França. A França localizada na Europa, isso a gente já consegue enxergar, já consegue entender que parte desses povos que são naturais dessas colônias francesas, desde a época da colonização, já tinha essa intenção de ir para a França, de ir para a Europa. Para quê? Para buscar condições melhores, para poder ter um trabalho, uma vida digna, tudo isso. Não que não tivesse nas suas colônias, mas que a gente sabe que o instinto natural do ser humano é ambicioso, é sempre querer algo melhor para nós. Isso é normal. Então, partindo desse pressuposto, nós entendemos que já tem esse reflexo da África, dos povos muçulmanos, dos povos árabes, em querer ir para a Europa. Isso já é algo histórico, já é algo normal. Além disso, avançando mais um pouco na linha histórica, temos que levar em consideração também a questão dos confrontos no Oriente Médio, onde se localiza parte dos árabes também, maioria dos árabes, por sinal. Como é que acontece isso? Esses conflitos se deram muitas vezes por motivos religiosos, políticos. Tudo isso vai influenciar na questão da imigração. Então, o que é que acontece? Não é errado, não é feio. Inclusive, é uma causa humanitária que pessoas quererem sair de lugares como esse, que não vão lhe disponibilizar uma boa qualidade de vida, uma perspectiva de vida que você possa realizar seus sonhos, alcançar seus objetivos. Então, naturalmente, vão buscar lugares melhores para que possam construir família, ter um bom trabalho, enfim, tudo isso. E o que é que acontece? Não só com imigração, mas também através de asilo político, que se dá por guerra, por perseguição política, por tudo isso. Várias pessoas, vários árabes, pela linha histórica que tem com a Europa,
buscaram países europeus, que uma coisa também que interfere muito é a questão do idioma. Vários desses países têm o francês como um idioma oficial. Então, se tem um local na Europa que fala meu idioma, vai ser mais fácil para mim, vai ser melhor para eu me adaptar nesse local. Então, vou buscar asilo, vou buscar imigrar para esse local, migrar no caso. Então, o que é que acontece? A gente tem que ter esse lado humano, de poder receber essas pessoas, de entender o que é que acontece com essas pessoas e tentar incluí-las socialmente nesses países. Eu falo tanto da África porque é o país que mais tem relação com esses povos, histórica inclusive, e seus laços culturais mais próximos. Não, mas, além da França, tem outros países também que é muito importante a gente mencionar, que é o caso da Alemanha, da Suécia e da Turquia. Mas por que esses 4 países? No caso, incluindo a França também. A França eu já expliquei o porquê, pela questão dos laços culturais, do idioma, da colonização, de todo o contexto histórico. Por que a Alemanha? A Alemanha é um dos países na Europa. É a 4ª potência mundial e, além de manter toda uma estrutura para poder receber essas pessoas, eles disponibilizam apoio financeiro, apoio social e fazem com que seja um país muito atrativo para essas pessoas. Não só para os muçulmanos e para os árabes, tem muitos turcos também, enfim, tem muitas vantagens. A Suécia não diferente da Alemanha, a Suécia parte tem o que a Alemanha oferece também, entretanto, é um pessoal, é um povo, é uma nação que recebe ainda melhor esses imigrantes, os muçulmanos, os árabes, por tudo. Pela qualidade de vida, pela questão da recepção, respeito à cultura de ambos os povos, de tudo isso. Inclusive, é de se falar também que a simpatia pelos suecos com pessoas denominadas árabes e muçulmanos é tanto, não nesse caso não árabe apenas, mas muçulmanos mais principalmente. Enfim, pressupõe que se continuar nesse mesmo ritmo de migração de árabes e muçulmanos para a Suécia, até 2050, na Suécia, 30% de sua população será islâmica, será islâmico-muçulmana, será árabe, enfim. Então, a gente já consegue enxergar que é um país que recebe muito bem essas pessoas. Além da Suécia, temos a Turquia, que é um país que fica localizado em 2 continentes. É um país que geopoliticamente é muito estratégico, está perto ali do Oriente Médio, enfim, e tem como sua religião predominante o Islã. Então, por estar na Europa, por estar perto do Oriente Médio, por sua localização, é um dos países mais atrativos para que esses povos possam imigrar para o continente europeu. Lá eles vão ser recebidos muito bem, pela questão da religião, a inclusão social será de maior facilidade e uma adaptação maior. Em contrapartida, nós temos a Dinamarca. A Dinamarca, eu não citei antes, mas porque é um ponto fora da curva, mas a Dinamarca é um dos países que mais rejeita os árabes e muçulmanos. Por quê? Porque parte do pressuposto que se receber muito esses povos, vai interferir muito na sua cultura local. Pode acontecer de mudar hábitos, costumes que vêm de milênios, desde a sua criação. Então, o que é que acontece? Recentemente, eles têm o limite de 50% de cada gueto
disponíveis para imigrantes e eles reduziram para 20% esse limite, não realocando os demais imigrantes árabes e muçulmanos para qualquer outro local. Não relocaram. Então, o que é que acontece? Cortaram, cessaram o direito de refúgio de muitos, inclusive sírios, que são problemáticos, porque o país ainda vive uma enorme guerra e conflito civil, e deixaram a mercê. Outra coisa também é que eles estão pensando, tá para ser votado, projeto de lei, para não receber mais pessoas dessa denominação, desses povos, seja árabes ou muçulmanos. Então, nós conseguimos perceber, não só na Dinamarca, isso acontece também nos outros principais países europeus, que tem essa parte dos povos, dos nacionais europeus de cada desses países, tem uma rejeição. Por quê? Porque o fluxo migratório foi enorme. O fluxo migratório foi enorme, que acarretou várias consequências para cada estado desse, como a questão de empregos, a questão de insumos. Então, tem muitas pessoas que se viram ofendidas pelo fato de que estavam sem emprego, mas que pessoas de outros países vinham para o seu país e tomavam sua vaga de emprego. Então, foi se construindo uma resistência maior para com árabes e muçulmanos, que são a maioria dos imigrantes, e começaram movimentos conservadores, que não aceitam esses povos, que não querem, que não são bem-vindos, tendo assim os atritos entre os nacionais europeus com árabes e muçulmanos, principalmente na questão política e na questão religiosa. Como é que acontecia isso? Os europeus, de certa forma, faltavam com respeito com a religião deles, e nisso eles ficavam bravos com todos os europeus que praticavam esses atos, obviamente, e tentavam repudiar de alguma forma. Além do mais, foi criando uma resistência, foi acontecendo de que, por vir de outros locais, de outros países, eles não tentavam, bem, poderiam até tentar incluir socialmente, mas por haver a resistência dos nacionais, não conseguiam. Então, o que é que acontece? Eles tentavam seguir apenas sua cultura, que era rejeitada pelos nacionais, por parte dos nacionais, óbvio, não por todo mundo. E nisso aconteceram vários casos, trágicos inclusive, seja cometido pelos europeus, seja cometido pelos árabes e muçulmanos. Um exemplo de caso trágico que teve foi a questão dos atentados ao jornal em Paris. Foi a morte de 2 homossexuais em Dresden, na Alemanha. Só pelo fato de serem homossexuais, um sírio muçulmano foi e não aceitava que isso acontecesse, incluindo na Alemanha. E, em contrapartida, também, vários europeus já encontravam árabes e muçulmanos na rua e começavam a bater, começavam a espancar, e dizendo que ali não era o local deles, que eles teriam que voltar para os seus países. Então, a gente vê que vivemos num mundo que temos que ter humanidade, temos que saber respeitar o limite de cada um, de cada local, de cada pessoa, e tentar entrar em um consenso para que possamos viver juntos, para que possamos poder prestar assistência, se podemos, a quem necessita, e para que possamos também ser respeitados ao receber as pessoas, que as pessoas possam nos respeitar em nossos devidos ambientes. Então, parte do pressuposto da mão dupla, se eu te respeito, tu me respeita, e está tudo certo e a gente consegue desenvolver. Então, bem, no mais, é isso. Espero que tenham gostado e obrigado.